Você sabia aí que a variação do coronavírus que surgiu na China e já fez mais de 900 vítimas fatais está assustando o mundo todo? Verdade, Carol Malta. E os brasileiros que moravam, né, e ainda moram lá na China estão pedindo a repatriação para voltar aqui ao nosso país e, né, por causa desse alarde todo que já está causando aqui na nossa terrinha, não é isso? Nossa, Serginho, eu fico pensando sobre isso. Quais aí os verdadeiros riscos, né, do coronavírus aí? Não só para o Brasil, mas também para o mundo. Então, para a gente responder a estas e outras perguntas, é que agora nós vamos falar com o médico infectologista, Dr. Luiz Wellington Pinto. Doutor Luiz, muito bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito Tudo obrigado. bem? Uma honra tê-lo conosco. Muito Mais obrigado uma pelo vez, né? convite, mais uma vez, estar presente com você. Conta pra honra toda gente, nossa. coronavírus tá deixando as pessoas alarmadas, assustadas. Olha, Carol, o coronavírus é um vírus que já existe. Sim. Né? Quando a gente fala nessas pandemias, epidemias, todo mundo realmente preocupa com isso. Nós já tivemos aí em 2002 uma pandemia, né, que foi o SARS, que é o mesmo vírus, coronavírus. Sim. E uma nova em 2012, que foi uma síndrome respiratória do Oriente Médio, que também era causado pelo coronavírus, que é do gênero beta-coronavírus. Sim. Então, não é uma coisa nova. Só que o que acontece? As pessoas, com o tempo, vão reduzindo a sua capacidade de defesa. Porque, primeiro, que o vírus faz uma mutação. E, segundo, que o índice de defesa, de produção de anticorpos diminui. Então, quando ele aparece, ele causa essas manifestações clínicas que estão ocorrendo agora. Parece que é cíclico. Nós tivemos uma de 2012, tivemos uma em 2002 e agora estamos tendo uma em 2020. E esses períodos, por exemplo, quando a gente fala aí sobre, igual a dengue, né? Todo cuidado é pouco, tá vindo essas chuvas todas aí, então todo cuidado é pouco. Vem ali aqueles períodos onde são mais intensos, né? Aí colocaram ali 3 anos. Coronavírus também, porque foi detectado mais ou menos lá no meio da década passada, não é? Foi mais ou menos assim. Sim. Aí tem essa sazonalidade, aparecimento até dentro dessa mutação, doutor? Tem isso por quê? Por dois motivos. Isso pela própria mutação do vírus e também, como eu havia dito, a capacidade de produção de anticorpos vai reduzindo na população. Então, ela fica imune, fica susceptível à infecção do vírus. Tem uma pergunta que chegou aqui, lá de Anápolis, Goiás. Deus abençoe, é o Daniel. Olá, os repatriados já chegaram aqui. Penso que nenhum deles está contaminado, pois se estivesse, já teria manifestado aí sintomas desde lá. Eles se contaminaram por terem comido carne de morcego contaminado? Não, o problema é o seguinte, a primeira vez que foi isolado o vírus, que foi em 1965, ele foi isolado no trato respiratório de um garoto na China. Só que o seguinte, a transmissão do vírus, ela é feita através da via respiratória. Então, a pessoa tem o vírus, Sim. ela adquire a doença e, por via respiratória, ela transmite o vírus para as outras pessoas. Essa teoria, existe realmente essa teoria de ser transmitida através da sopa do morcego, né, lá da China. Mas a gente tem que lembrar que existem outros animais que também têm o vírus, como o rato, como a galinha, como o porco, né? Como alguns ruminantes que também têm no seu interior, na sua árvore respiratória, o vírus, o coronavírus. Agora, doutor, dentro dessa questão do contágio aí, ou da contaminação aí, o que hoje pode ser feito em termos de Brasil, não é? Principalmente recebendo, aí tem todo esse alarde aí com essa turma que veio repatriada aí da China, certamente tem outros mais que poderiam estar vindo aí. Hoje aqui em termos de Brasil, dentro desse contexto aí, para evitar que também isso
se alastre aí pela nossa nação. A gente tem que deixar uma coisa bem clara, que as manifestações clínicas da síndrome respiratória, elas são semelhantes. Então, a gente tem que colocar o seguinte: todas as pessoas vão ficar alarmadas quando começarem a apresentar tosse, coriza, né, o corrimento nasal, uma dificuldade respiratória que pode ocorrer com qualquer infecção viral. O que é importante a gente deixar claro que é o contato com as pessoas que estiveram na região, né, onde o vírus está se sobressaindo. Então, pessoas que vieram da China, da região onde foi inicialmente detectado essa infecção, é que a gente tem que ter esse cuidado. Qual que é o problema? Evitar o contato com essas pessoas, o uso de máscara, né, porque por via respiratória, e uma outra coisa muito importante que houve, inclusive na época da SARS, lavagem das mãos. Tem período que, por exemplo, que pode infectar ou não, tem determinado período que não tem perigo de transmitir? Existe isso? A doença ela é mais sazonal, ela é mais encontrada nas épocas de inverno e de primavera. Aí nós vamos ver o seguinte, tá vindo, hoje tem esse surto aí, essa pandemia, né? E a gente observa que, por exemplo, daqui a algum tempo o nosso verão está acabando, vem o nosso outono, já caracterizado por ser um período mais seco. Existe algum risco e existe alguma preocupação, doutor, sobre esse período onde possa haver essa incubação aí desse vírus para aqui chegar e chegar forte também? Olha, a tendência agora é diminuir a transmissibilidade. Até porque, o que acontece? Eu acho que vocês viram uma coisa assim que eu achei muito interessante, que eles construíram um hospital... Em 10 dias? Uma coisa assim, de louco, né? Sensacional. E os chineses... Me permita aqui, como a internet brinca ali, China construindo um hospital em 10 dias e aqui nem o exame de fezes, o resultado sai em 10 dias. Demora. É brincadeira. Não é? Mas demora. Mas os chineses já estão preparados para isso. Eles já fizeram todo o aparato para proteger, vamos dizer, cercar a população e, com isso, reduz a possibilidade de transmissibilidade. E aqui a gente tem todos esses cuidados. Vieram os chineses, eles estão isolados, vão ficar isolados por 40 dias, vão ser observados, vão ver se tem sintomas ou não e fazerem os exames se forem necessários. Explica para o pessoal quais os sintomas, o que as pessoas têm que ficar atentas. Bom, o período de incubação pode ser de 7 a 14 dias, Sim. ou seja, de 1 a 2 semanas. O que quer dizer isso? O contato que o indivíduo tem com um infectado vai começar a apresentar os sintomas 1 semana, 2 semanas após. Tá? Eu tive um contato com um chinês que veio ou com um brasileiro que estava na região de contaminação. Esse indivíduo tem que ser observado se ele começar a apresentar febre, dor no corpo, tosse, né? Piora do quadro respiratório se ele já tem, por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva, que é o enfisema, né? Uma dificuldade respiratória. O que acontece normalmente? Por que morrem essas pessoas? Complicação da infecção viral no quadro respiratório. Então ele desenvolve uma insuficiência respiratória, às vezes tem que ir para o CTI, tem que ser entubado, colocado na ventilação, no aparelho, etc. Sim. E aqui no Brasil foi tomada uma posição até em nível federal, né, pelo presidente Bolsonaro, onde reativou uma equipe para esse combate. E isso aí já colocando como estado, assim, não de alarde, mas só para ter todo o cuidado e evitar qualquer situação. Foi uma boa medida, doutor, assim, até para, mesmo que tenha todo mundo, nossa, isso já aconteceu, aquela coisa está feia. Ou foi mesmo só uma medida de segurança? É uma medida de segurança, eu acho que isso é importante ser feito mesmo, porque a gente não pode negligenciar a situação, né? E se você não facilita isso, né? Ou facilita talvez essa questão de defesas, de cuidados, você pode propagar o vírus de uma forma mais rápida.
Então é aquela história, melhor prevenir do que remediar. Sim, né? Então claro. foi bem feito dentro desse contexto. Claro que sim. E uma outra coisa que a gente tem que deixar claro, né, Carol e Serginho, a infecção viral pode ocorrer em qualquer indivíduo, mas ela é muito mais grave e desenvolve de uma forma muito mais grave nos pacientes idosos e crianças. E nas pessoas que têm uma doença crônica, como diabetes, enfisema, problemas respiratórios, cirrose, alcoólatra, os imunossuprimidos com uma doença de imunossupressão. Esses indivíduos estão muito mais susceptíveis a ter o desenvolvimento da doença de uma forma mais grave. Chegou uma pergunta de um telespectador. Quais as reais chances do coronavírus chegar no Brasil e ter uma epidemia? Olha, eu acho assim, de uma forma geral, hoje com esses cuidados de ter uma epidemia, de chegar no Brasil a gente não pode descartar nunca, né? Sim. Por causa da quantidade de pessoas que migram de um estado, de um país para outro. E hoje nós temos, né, na nossa balança comercial uma relação muito boa e muito grande com a China. Então, e até a própria colônia, vamos dizer assim, chinesa, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, também é muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente falar não existe a possibilidade do coronavírus chegar no Brasil, isso é impossível. Agora, todos os cuidados têm que ser feitos para a prevenção da epidemia. E o Brasil está preparado? Estão com os cuidados, estão tomando esses cuidados adequados, né? Não como outros países, mas sim, eu acredito que preparado até por esta medida que o presidente tomou. E aí a gente vê também, por exemplo, hoje o Brasil é uma referência em termos de vacinação pública. Não tem uma vacina contra o coronavírus, mas a gente viu também que um grupo de pesquisadores até aqui de Minas Gerais já estão trabalhando até num teste rápido para o coronavírus, né? Isto tem sido desenvolvido, né? Você lembrou bem, o Brasil é um dos países que tem o melhor desenvolvimento da caderneta vacinal, né? Tanto que nós tivemos uma diminuição de todas essas doenças infecciosas. Recentemente teve aí o sarampo, mas foi uma situação em que as pessoas não estavam preparadas. Houve a migração de pessoas que estavam com baixo nível de anticorpos para isso, né? Vieram da Venezuela e houve isso. Mas a nossa caderneta vacinal é muito boa. E há já estudos, inclusive, lá na própria China, para o desenvolvimento da vacina para o coronavírus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.